Jornalismo, Bandeirantes. O formidável samba vai passar. O Chico Buarque, em certo momento, diz: dormia nossa pátria-mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. E o caso Master, porém, ele traz consigo um despertador que soa no país inteiro. Não dá para a nação, ou, como disse o Chico Buarque, a pátria-mãe, permanecer dormindo diante do que está acontecendo, com o barulho que o caso Master produz, porque é emblemático. Ele não é um banco imenso, grande, não faz parte dos bancões, né, que dirigem grande parte do sistema financeiro, não todo ele, mas a perda, o prejuízo, o calote é imenso. E será ainda maior. Só o Fundo Garantidor de Crédito, aquele que cobre depósitos até 250 mil, isso não é dinheiro público, é um dinheiro que é colocado ali pelos bancos e terão de colocar agora mais e mais rapidamente, porque inicialmente eles têm de cobrir 41 bilhões de reais. 41 bilhões de reais. Mas, nessa festa que a Polícia Federal vê como um festival de fraudes, um festival de falta de recursos para honrar compromissos, um festival de títulos podres, é bom lembrar que só o caso do Banco de Brasília, o que é que acontece? O Banco de Brasília inventou um sistema muito interessante, muito eficaz, de pagamentos do Executivo para o Poder Judiciário nos estados. É um PIX específico para esses pagamentos para o Poder Judiciário. Torna tudo muito mais rápido e tal. E como ele foi desenvolvido pelo banco, por técnicos do Banco de Brasília, eles passaram a ter uma patente sobre aquilo e passaram a ganhar dinheiro com essa ideia, ou seja, emprestando a tecnologia ou a ideia para bancos públicos de outros estados, ou diretamente para a Secretaria de Tesouro de outros estados, onde não há um banco estadual. E há alguns estados que agora percebem que faltará recursos, porque esses recursos eles demandam ainda aportes do Banco de Brasília. E o prejuízo pode atingir de cara 30 bilhões de reais. O Banco de Brasília, ele parte de um prejuízo de 12 bi, que pode chegar a 16. E os fundos de pensão? Rio de Janeiro, Amapá, diversos municípios. No caso do Rio de Janeiro, aquele fundo de aposentados, pensionistas, que trabalhavam para o Estado do Rio de Janeiro, e as pessoas não têm controle sobre isso. O dinheiro está ali e o fundo tem uma autorização para tentar fazer com que aquele dinheiro renda. Como acontece com fundos em geral, inclusive com fundos de garantia, que fazem investimentos, etc. E a revelia, né, da opinião do trabalhador, no caso do fundo de garantia. E esse fundo do Rio de Janeiro jogou 2 bilhões. E esses fundos não têm a cobertura
do Fundo Garantidor de Crédito, o fundo dos bancos. E aí? Vai acontecer o que aconteceu com os funcionários dos Correios, os aposentados e pensionistas dos Correios, que foram roubados e pagam pelo roubo. São descontados, tem descontos na folha de pagamento, descontos significativos e que vão avançando, né, ano após ano. Atingem 13º, atingem tudo. E o Master, o Vorcaro já disse isso para a Polícia Federal, o Master estava, ele já sabia, numa situação difícil, sem recursos para honrar os compromissos. E o mais grave, né? O festival de títulos podres. E aí tivemos uma série de acontecimentos estranhos. Apareceu, em certo momento, o registro de que um deputado federal, teria conversado a respeito de uma transação imobiliária que não ocorreu, o contrato não foi fechado, caso encerrado. Isso bastou para que advogados do banco defendessem a ida do assunto para o Supremo. O Supremo acolheu e Toffoli foi o escolhido. Já começa com a história do avião, da presença de um advogado do banco no avião, indo para Lima, para a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. E o Toffoli tendo de dizer depois que não conversaram a respeito da situação do banco. Não importa se conversaram. Ele não poderia estar ali. Ele, Toffoli, não o advogado. Quem tem obrigações públicas é o ministro do Supremo, não é um advogado que trabalha para um banco. Ele não deveria estar ali. Mas isso foi a menor das estranhezas. Porque ele passa a constranger o trabalho da Polícia Federal, carimba uma ordem de sigilo absoluto, paralisa investigações, depois libera as investigações, mas passa a ter atritos, determinando, inclusive, a cariação anterior a depoimentos, e depois tentando fazer, por intermédio de um juiz auxiliar, com que só suas, dele, Toffoli, perguntas fossem feitas, e a delegada disse, não, as ordens que eu tenho é para que eu faça as perguntas pertinentes de acordo com a investigação que a polícia está fazendo. E aí ligou para o diretor-geral da Polícia Federal, o juiz auxiliar ligou para o Toffoli, chegaram a um acordo, fizeram ali uma acariação. E aí, o Toffoli determina que provas sejam lacradas e colocadas sob custódia do Supremo, custódia física, no prédio do Supremo. Isso já abre uma possibilidade imensa lá na frente de advogados alegarem contaminação das provas. As provas saíram do circuito normal para serem colocadas sob custódia, lacradas, quando não há um processo, há uma investigação, é uma fase de inquérito. Na fase de inquérito, o juiz não tem de ficar conduzindo essas investigações. Mas o Toffoli liberou, tá bom, leve então para a PGR. Porém, só 4 peritos podem analisar as provas. Aquilo que está em computador, em celular, em documentos, só 4. E o Toffoli decidiu, então, nomear os 4. Dizer quais peritos poderiam fazer isso. O pessoal da Polícia Federal
muitas vezes não reage diretamente, mas o sindicato reage, tem liberdade para isso, o Sindicato dos Policiais Federais, associações de policiais federais, mas dessa vez, diretamente, policiais disseram: nunca assistimos a algo parecido. Numa fase de inquérito, não é um processo já aberto, pessoas tornadas rés, não. Numa fase de inquérito, o juiz dizer quais peritos, nomeá-los, é absolutamente fora do normal. Vieram à tona vários constrangimentos para o Toffoli, inclusive a história do resort. E dentro do Supremo, muita gente passou a defender que o julgamento vá para a primeira instância. Porque o que levou oficialmente para o Supremo? O caso daquele deputado. E a polícia já disse que aquele deputado não tem nada a ver com o que estamos investigando. Apareceu aqui, marginalmente, a história de uma conversa sobre um contrato imobiliário. Não tem nada a ver, não tem ninguém com prerrogativa de função, foro por prerrogativa de função no Supremo. Mas essa solução que parece mágica, porque agora começam os depoimentos, por isso já está ouvindo os caras e tal. E aí podem dizer, os depoimentos, aquilo que todo mundo já sabe, os depoimentos demonstraram que não é um caso para o Supremo, não há ninguém com prerrogativa com fórum por prerrogativa de função no Supremo e, portanto, deve ir para a primeira instância. Provavelmente haverá muita pressão para que isso ocorra. Mas essa não é a saída mágica. Porque agora parece claro que lá na primeira instância, em algum momento, dirão: não, isso tende para o Supremo. Para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, já parece claro por causa do Ibanez. Porque agora, por enquanto, está palavra contra palavra. O Vorcaro dizendo, não, Ibanez esteve lá em casa, conversamos. Ibanez confirma, estive lá na casa dele, mas entrei mudo e saí calado. Opa! O Vorcaro diz, não, falamos sobre o Banco de Brasília comprar o Master. Então, já tem tema para STJ, é o governador. Mas parece claro que esse assunto, se sair, voltará ao Supremo. Porque esse é o início do que está aí. Aquilo que Raimundo Fauro presidiu a OAB. Raimundo Fauro escreveu Os Donos do Poder. Os Donos do Poder foi escrito em 57, se não me falha a memória. Ele alega, ele tenta demonstrar que, na verdade, há uma elite estabelecida no Brasil desde os tempos coloniais, anteriores, pois, à independência e anteriores à vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. E essa elite, ela tem transmissões hereditárias de poder. Em alguns casos, uma transmissão dinástica. Em outros casos, aquilo que outro pensador brilhante, o Sérgio Buarque de Holanda, chamava de cordialidade, ou seja, as relações entre correligionários, parentes, amigos, uma elite que é em parte jurídica, em parte política, em parte financeira, em grande parte financeira, em parte industrial, corporações, cada vez mais é uma elite controlada pelo capital financeiro, que é a junção do bancário com o industrial. O Fauro, por caminhos diferentes, ele chega à conclusão muito parecida com a do Sérgio Buarque de Holanda. O Fauro era um sujeito corajoso,
Quando o Portela foi designado pelo Geisel, mesmo sem o ministério, para fazer as prospecções políticas pela abertura, e o Portela conversou com o Fauro, e ele, presidindo a OAB, teve uma reunião com o Geisel. E o Geisel falou do projeto de abertura, e disso, e daquilo, e de volta do pluripartidarismo, e ele disse: nada disso vale coisa alguma sem que comecemos pela restauração do habeas corpus. O habeas corpus é uma expressão do Estado de Direito. E o poder acima da lei, ele é a negação do Estado de Direito. É isso. Raimundo Fauro, que muitas vezes você vai encontrar vídeos em que ele é chamado de Faoro, não faz nenhuma diferença. Faoro, mas ele confirmava o Fauro. Ele demonstrou, não só no livro, mas nesse embate com o Geisel, que não pode haver, para que haja Estado de Direito, não pode haver alguém ou um grupo acima da lei, acima das normas que regem o contrato social. Você tem diferenças na participação, na atribuição, na missão, como queiram chamar. Mas não há qualquer margem para que se admita grupos, pessoas, poderes acima da lei. E a política, no seu sentido mais amplo, ela foi tratada por um dos mais importantes e influentes pensadores da história, Aristóteles. E quando ele fala de política, ele não escreveu um livro chamado A Política, que depois epígonos separaram textos de Aristóteles e fizeram, por exemplo, um livro A Política. Não, mas não que ele tenha começado e encerrado um livro chamado A Política, mas ele escreveu um texto longuíssimo, brilhante, embora ali também ele demonstre apego a alguns valores inaceitáveis sobre como a sociedade deveria lidar com pessoas que não podiam ter uma atividade produtiva, por impossibilidade física, mental, não importa. E ali ele tem uma posição canalha a respeito, uma posição datada, sim, mas não importa. Como todo o pensamento dele influenciou o Ocidente, ainda influencia, mas sobretudo influenciou até o fim da Idade Média e começo da Idade Moderna, e ainda influencia, repito, e é normal, porque é brilhante em muitos aspectos, é preciso sempre considerar também os graves erros conceituais, datados ou não. Mas não é esse o assunto. O assunto é quando ele diz brilhantemente que a monarquia é destruída pela tirania. O que destrói a monarquia é a tirania. O que destrói a aristocracia é a oligarquia. E o que destrói a democracia é a demagogia. E aqui demagogia não é apenas no sentido muito usado nestes dias, nestes últimos 2 séculos, né? Relacionando a palavra populismo. Não é apenas o político que chega lá e promete, que se eu ganhar vocês terão isso, terão aquilo, e a vida vai mudar e todos serão felizes. Isso é populismo. Demagogia é mais do que isso. Se democracia é a ideia de governo do povo, pelo povo, para o povo,
e você pode traduzir como governo ou como poder. A demagogia, como ela destrói a democracia? Ela faz com que permaneça a aparência de que o governo ou o poder é do povo, de que é exercido pelo povo e de que tem como objetivo o povo. A demagogia, ela faz com que a aparência de democracia seja mantida, mas já não há democracia, porque o governo não é, de fato, do povo, nem é exercido, de fato, pelo povo. Apenas o processo eleitoral não resolve essa questão. Esse exercício é permanente, é diuturno, é cotidiano. Ele não é resolvido, esse problema, essa questão não é resolvida apenas pelo processo eleitoral. E definitivamente, a demagogia tenta esconder que o poder não é mais, ou nunca foi exercido de fato para o povo, tendo como único e exclusivo objetivo a sociedade, mas elites, grupos. Aí voltamos ao segundo modo de governo, citado por Aristóteles. A aristocracia, que é corrompida pela oligarquia. E no Brasil, esses elementos aristotélicos aparecem misturados. A demagogia, ou seja, a manutenção da aparência da democracia, e a oligarquia. Aquela que, segundo Aristóteles, destrói a aristocracia. A oligarquia é um fenômeno que transcendeu as aristocracias e entrou nas repúblicas ou monarquias ditas democráticas. Na Europa, nas Américas, na Ásia, na África. Há oligarquias. É por isso que Engels disse, não, parem com essa história de república popular, dizendo para a esquerda, de Estado popular, de Estado livre. Ele disse, enquanto houver Estado, não há liberdade. O Estado é sempre necessariamente uma ditadura. De quem? Da sua ordem econômica, da sua estrutura econômica. E aí, o Estado, com seus poderes, ele é uma expressão desse domínio. Seus poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ele expressa o poder da oligarquia econômica, que determina as relações de produção, as relações de trabalho, as relações econômicas e sociais, e rege o Estado. O Estado tenta parecer que está acima dos embates, que é o árbitro dos embates. É a demagogia, ou seja, a aparência de democracia citada por Aristóteles. Jornalismo. Então, o Fauro e a sua luta corajosa em tempos difíceis, né? Hoje é moleza. Em tempos difíceis, a sua luta pela reinstituição, pelo restabelecimento do habeas corpus. Sem habeas corpus, não há Estado de Direito. Então, tudo isso é conversa. E ele convenceu. E antes disso, quase 20 anos antes, ele disse: há
donos do poder. Talvez o equívoco esteja na ideia de que os donos são os burocratas, os que têm o poder público, aqueles que receberam algum tipo de delegação, direta ou indiretamente, receberam algum tipo de delegação da sociedade, ou eleitos, portanto, diretamente, ou escolhidos pelos eleitos, como juízes do Supremo e do STJ. Ou por concurso, mas um concurso que tem sua autoridade delegada pelo povo. A ideia de que tudo parte desse poder delegado. Delegado por quem? Pelo povo. Mas nem o povo detém de fato esse poder, nem esses escolhidos, essa elite política, ou burocrática, ou jurídica, eles são o Estado, ou seja, eles são expressão dos verdadeiros donos do poder. Mas essa imagem do Aristóteles é muito interessante porque ela mostra uma corrosão. A tirania corroendo a monarquia, a oligarquia corroendo a aristocracia, a demagogia corroendo a democracia. A aparência da coisa destruindo a própria coisa.